Bem-vindos à nossa live Fé na Prática. É o chamado que Deus colocou no meu coração. Não apenas ouvir, mas colocar em prática. E Ele me chamou, para ensinar outras pessoas também a colocarem a fé na prática. Porque o que faz a diferença na nossa vida para a gente receber a vitória do Senhor é colocar a fé em prática, colocar a fé em ação. Precisamos, além de ouvir, de receber a mensagem do Senhor, precisamos colocar em prática. Quem quiser, gente, puder ajudar, compartilhe a live também com mais pessoas, porque é um assunto importante que eu vou começar a abordar mais aqui para vocês, nesses tempos incertos que estamos vivendo, de muita violência, de muita instabilidade política, muita criminalidade, Tem pessoas que moram em locais onde a criminalidade é muito alta. Então, a gente precisa abordar esse tema porque há um escape na presença do Senhor. E é a mensagem que Deus colocou no meu coração aqui para trazer para vocês hoje. E é algo também que Ele veio confortar meu próprio coração, Porque não é fácil, A gente quer se proteger e muitas vezes a gente se sente inseguro. Então, eu vou deixar um dever de casa para vocês já no início. Leiam o Salmo 140 todo, tá bom? E depois leiam o Salmo 91 também, porque o Salmo 91 traz muito conforto, para nossa alma, nesses tempos de falta de paz, de aumento de violência, de guerras, rumores de guerras, desastres naturais. Então, vou deixar já de cara esse deverzinho de casa para vocês, de lerem o Salmo 140 mais o Salmo 91, tá joia? Então, eu trouxe 2 versículos aqui do Salmo 140. O tema da nossa live hoje, Fé na Prática, é livramento da violência, Deus pode nos livrar da violência. Então, o Salmo 140 diz assim, é um salmo escrito por Davi, E ele diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, e guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração continuamente, se juntam para a guerra. Olha só o que o salmista Davi está falando aqui, Está pedindo a Deus uma proteção contra pessoas que são violentas, contra pessoas que são cruéis, que são más, que são perversas, que maquinam o mal, que tramam o mal contra outras pessoas sem dó. E você tem se sentido inseguro, desprotegido, tem estado com medo de, às vezes, de ser assaltado, de sofrer uma violência, de alguém fazer alguma coisa ruim com você, ou com alguém da sua família, alguém que você ama, Então, muitas vezes esse medo vem para as nossas vidas, A gente fica com insegurança, a gente fica com medo, às vezes até de sair de casa, às vezes fica com medo de mandar o filho para a escola, Porque a gente não sabe o que pode acontecer ali, Quantos casos a gente olha nos jornais, de violência. E essas notícias acabam deixando a gente cada vez mais inseguro ainda. E o medo vai ali só aumentando. Mas o salmista, ele entendeu que havia um local onde ele poderia se refugiar, que era na presença de Deus. Então, parece que a cada dia a maldade vem aumentando, Grupos se reúnem em redes sociais para propagar o ódio, a violência. Saiu notícia nessa semana aí, de uma trend justamente nessa rede aqui, sobre violência contra a mulher. Muito triste uma situação dessa, Existem muitos grupos que propagam a violência nas redes sociais, mas fora das redes sociais também existem muitas situações de violência no nosso dia a dia. Às vezes é um trânsito que tá difícil e a gente encontra pessoas que nos xingam, que fecha o carro e que age com violência e agressividade na sua forma de dirigir. Muitas vezes podemos nos deparar com pessoas que tentam nos assaltar, que tentam nos fazer algum tipo de mal. Tem violência moral, psicológica, violência física. Então, a todo instante, nesse mundo caído pelo pecado, a gente está sempre ali correndo o risco, de estar em contato com uma situação de violência. E muitas pessoas não sabem como fazer para se sentirem seguras, para terem paz. E o inimigo vai ali dominando a vida delas e elas não sabem o que fazer para se proteger,
mas há um escape, há um livramento na presença do Senhor. Por isso que quando lemos aqui no Salmo 140, no versículo 1 e 2, né, Davi estava ali pedindo, né, a proteção de Deus, a proteção do Senhor. Porque ele sabia que nesse mundo, muitas vezes a gente não tem controle das coisas, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus pode interferir em todas as coisas. E muitas vezes a gente está pegando a nossa rotina ali, né? E a gente se esquece de pedir a proteção do Senhor. E muitas coisas acontecem justamente por essa falta de sabedoria das pessoas, de mandarem seus filhos para a escola, de saírem para fazer as coisas sem pedir antes a proteção. Homens que deveriam ser fortes, corajosos, para constituir família, amar e respeitar as mulheres, seus filhos, né? Amando suas esposas, como Cristo amou a igreja, mas eles escolheram o ódio, eles escolheram a violência. Então, se você é mulher, compartilhe essa live com outras mulheres, né? Porque em Deus nós temos um escape, em Deus nós temos um livramento. Deus pode nos proteger dessa violência contra a mulher. Deus se importa conosco, né? Então, nós como mulheres não estamos sozinhas, não estamos desamparados ali. Deus olha por nós. Nós só precisamos estar atentos e pedindo e clamando, né, a proteção de Deus sobre as nossas vidas e também ter sabedoria, né, nos lugares, com as pessoas que nós vamos ter contato, né? Existem pessoas desonestas, pessoas que só pensam em fazer o mal, né? Infelizmente, o coração do homem ele está contaminado pelo pecado, pela maldade, né? Eu poderia romantizar esse tema aqui nessa live, falando que a maldade humana é demônio, né? Que existem pessoas que estão endemoniadas e por isso que fazem o mal. Mas não é bem assim que funciona, né? Muito da maldade que vemos acontecer no mundo tem sim base em tronos, em principados e potestades nas regiões celestiais, no mundo espiritual, e demônios atuando ali. Mas o homem, depois que ele pecou lá no Jardim do Éden, né, ele se tornou mal em seu coração, porque o homem passou a ter conhecimento do bem e do mal. E o ser humano, ele não foi criado por Deus para gerenciar bem esse conhecimento. Conseguem me entender? Nós fomos criados para estarmos em paz na presença do Senhor, convivendo com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Mas o pecado trouxe o conhecimento do bem e do mal, e o homem não consegue gerenciar isso bem. Por isso tanto caos no mundo, por isso tanta violência, por isso tanta dor, por isso tantas injustiças. Porque o homem foi contaminado pelo pecado e pelo conhecimento do bem e do mal. O único que consegue lidar com isso, né, da forma correta é Deus. Tanto é que quando Satanás traiu Deus, ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos no céu. Até os anjos foram enganados. Então a coisa é muito séria, tá? A maldade do ser humano, ela pode ser sem limites, infelizmente, né? Como eu disse aqui, é só a gente olhar as notícias e o pior, tem gente que acha que ainda tem uma boa justificativa para cometer o mal. Tem gente que acha que só porque ela acha que ela tem o direito de se vingar, por exemplo. E aí ela recebe o mal e retribui o mal com o mal. E isso é muito triste, né? A gente não tem esse direito, Deus não nos chamou para a gente fazer vingança com as próprias mãos, mas para deixar a vingança nas mãos de Deus, porque Ele sabe exercer o juízo e a justiça da forma correta, né, na vida de cada pessoa. Infelizmente, não se resolve violência com violência, mas infelizmente quem planta violência, se não se arrepender, ela vai colher violência, tá? Infelizmente, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê consequências disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Jeremias capítulo 50, eu vou conferir aqui rapidinho para vocês, para ficar certinho. No livro de Jeremias capítulo 50,
Deus traz uma repreensão para a Babilônia. A Babilônia, exatamente, profecia contra a Babilônia. Por que que Deus estava trazendo aqui uma profecia contra a Babilônia? Porque a Babilônia foi lá, invadiu, né, aonde o povo de Deus estava, porque o povo de Deus pecou. O povo de Deus estava colhendo as consequências do seu pecado através da Babilônia entrar e pegar eles como escravos, invadir onde eles estavam. E trouxe muito mal para o povo de Deus. Só que olha só como uma violência leva a outra. A violência do pecado trouxe a Babilônia para fazer o mal para o povo de Deus. Mas Deus foi e levou o mal para a Babilônia por ter feito mal para o povo de Deus. Olha como a violência traz uma confusão para a vida da humanidade, para a vida das pessoas, muito grande. Por isso, né, que lá, né, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus fala ali para a gente amar os nossos inimigos, perdoar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue, mas não é orar para Deus fazer mal para eles, é orar para que eles se arrependam, para que eles conheçam o amor de Jesus, para que tudo isso, né, pare de afetar a nossa vida com tanta coisa ruim, entende? Então, Jesus ele veio quebrar um ciclo de violência, quando ele trouxe esse ensinamento lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. A gente amar os nossos perseguidores, orar por eles, amar os nossos inimigos, perdoar. Isso quebra todo o ciclo de violência, porque aí a gente não vai querer se vingar também. Porque qualquer pessoa pode ser violenta, pode se tornar violenta. E eu achei interessante que eu acabei vendo um post de uma psicanalista ou psicóloga, eu não lembro se ela é psicanalista ou psicóloga, a Tariana Rocha, trazendo justamente uma reflexão sobre pessoas que aparentemente não seriam violentas, mas dentro do contexto de vida delas, elas acabaram sendo violentas. E aí ela trouxe um exemplo de, num país, não é aqui no Brasil, num país desse onde a violência é mais extrema, né, países islâmicos, onde tem grupos extremistas, um grupo extremista matou a família desse jovem de 13 anos, desse adolescente, e recrutou ele, e incitou ele a ser violento. Olha só, e aí 2 anos depois ele foi resgatado por alguma coisa que a ONU fez, eu acho que foi a ONU, e ele pôde retornar ao seu estado mais pacífico, digamos assim, se arrepender da violência que ele praticou. Então, dependendo do nosso contexto, a gente não sabe que tipo de reação a gente vai ter. Por isso, a gente tem que buscar na presença de Deus o amor de Jesus na nossa vida, para ele limpar o nosso coração de toda maldade, de todo desejo de vingança, de toda rebeldia, de toda violência, porque senão a gente vai também achar que toda vez que a gente for injustiçado ou alguma coisa ruim acontecer, a gente vai achar que a gente pode retribuir o mal com o mal, e não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Então, né, há um escape para você, mulher, que está se sentindo insegura, ou para você, jovem, adolescente, que está aí com problemas com bullying na escola, por exemplo, a agressividade de um colega na escola. Há um escape para quem crê no Senhor, né? O escape está na presença do Senhor, fazer o que o salmista fez ali, que eu li aqui para vocês no Salmo 141, onde Davi estava pedindo a proteção de Deus em relação às pessoas violentas. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa pedir para Deus a proteção dele. A gente precisa clamar o sangue de Jesus para nos proteger de toda pessoa cruel, perversa e violenta. E a gente tem que pedir isso para as nossas vidas, pedir isso para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas que amamos, até para os nossos animais. A gente tem que pedir essa proteção para o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação, porque só Deus pode controlar toda ação violência, toda pessoa que é violenta. E por que só Jesus pode fazer isso? Porque lá na Bíblia está escrito que a nossa luta não é contra a carne. Então a gente não tem que pegar em armas.
a gente tem que orar, amar e perdoar, apresentar essas pessoas a Deus e pedir que Deus controle essas pessoas, que Deus impeça essas pessoas de praticar o mal contra nós. Então, tem pessoas que infelizmente já sofreram o dano de alguma violência justamente porque não clamaram pela proteção de Deus. Porque existe uma cultura, infelizmente, que muitas, exatamente, Éder, orar e vigiar sempre, e orar pedindo a proteção de Deus. E existem pessoas, né, que acham que não precisam pedir nada para Deus, que Deus já está ali sabendo de tudo, é só cruzar os braços, ficar sentadinho, que Deus vai fazer tudo, entregar tudo de mão beijada. Mas a nossa vida é repleta de batalhas espirituais. E estar sempre sim orando e vigiando e buscando sabedoria na presença do Senhor, porque é Ele que pode nos livrar. Ninguém pode livrar e guardar como o nosso Senhor. E assim como Deus livrou o povo de Israel, tirando ele lá do Egito, né? E quando veio o faraó com o seu exército ali, Deus abriu o mar para o povo passar. Deus pode abrir um mar para a gente também no nosso dia a dia, para a gente fugir dos nossos inimigos, fugir das pessoas perversas, fugir das pessoas violentas. E Deus pode abrir esse local seguro para habitarmos e para tocarmos a nossa vida ali, o nosso dia a dia em segurança. Busque sabedoria para identificar os perigos. Faça a sua parte sim, se informe, use leis a seu favor e também se afaste de ambientes que são inseguros, né? Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos aos ambientes e às pessoas ao nosso redor. Tem locais que não é para a gente estar lá. Tem locais que são perigosos e nós temos que nos afastar desses locais e dessas pessoas, porque senão a gente vai dar brecha para o inimigo nos tocar. Nós precisamos buscar a proteção de Deus, clamar para que Ele nos proteja das pessoas violentas, das pessoas perversas, das pessoas que podem até cometer crimes contra nós, né? E temos que também buscar sabedoria, com quem vamos andar, onde vamos ir, né? E a gente tem que perguntar para Deus, né? Deus, eu posso ir em tal lugar? O Senhor me libera para ir em tal lugar assim, assim? Eu posso confiar nessa pessoa lá no meu trabalho? Eu posso confiar nessa pessoa da minha família? Nós temos sempre que estar perguntando a Deus se podemos ou não podemos confiar nas pessoas e nos locais que estamos frequentando, né? E deixar também de frequentar locais que Deus vai nos orientar e vai nos mostrar ali que não são locais seguros, tá? E uma outra coisa, não se envolva em brigas por lados políticos, em brigas por causa de política. Se você gosta de política, né? Você escolha o seu lado, faça o seu voto em segredo, em secreto, né? Porque o nosso voto, ele é secreto, né? E viva a sua vida em paz, respeitando as diferenças. Não brigue por causa de política, tá? Porque isso pode trazer o mal para a sua vida. Quantas notícias a gente já viu de brigas feias com consequências sérias por causa de brigas políticas. Então, busque a sabedoria em Deus, saindo de vãs conversações, de discussões, de contenda, de confusão, sabe? Procure viver em paz, busque ter paz com todos sempre que possível. Clame a Deus por proteção todos os dias. A Bíblia diz que há escape para a herança do Senhor. Se entregue a Jesus de todo o seu coração. Abra mão desse mundo para receber as bênçãos dele em sua vida. Ninguém pode livrar como o Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? E não deixe o caos que estão criando nesse mundo dominar o seu coração, porque governos estão em guerra, políticos estão criando confusão no meio das pessoas, separando famílias, trazendo caos, divisão.
né? Então não deixe tudo isso entrar no seu coração, para que você também não se torne uma pessoa violenta e para que você se preserve na presença de Deus. Deus pode dar estratégia para nós, né? E também nos proteger através dessas estratégias que Ele nos dá, né? Ele pode nos proteger de toda pessoa má, de toda pessoa perversa, de toda pessoa violenta, tá? E a gente tem que estar atento a isso todos os dias. A gente não só tem que lutar para que Deus nos dê vitória contra os demônios que se levantam contra as nossas vidas, mas também, né, pedir a proteção de Deus para que Ele nos proteja das pessoas que podem nos agredir, das pessoas que podem nos ferir, das pessoas que podem nos fazer o mal. E nós temos que estar dispostos, quando é uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência mais oculta, né, mais disfarçada, a gente tem que pedir discernimento a Deus e buscar forças em Deus para se afastar desse tipo de pessoa, sabe? Quando Deus fala que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, Ele não diz que devemos aceitar abusos. Ele não diz que devemos nos pôr em situação de risco, tá? E Ele também não diz que uma mulher deva suportar agressões dentro do seu lar, tá? Então, nós podemos buscar escape e livramento na presença do Senhor. Não se torne uma pessoa violenta também. Não é porque há tanta violência no mundo que a gente precisa abrir o nosso coração para sermos violentos também. Que possamos buscar a paz de Cristo, que excede todo entendimento, o amor do Senhor fluindo na nossa vida, no nosso coração, e que a gente possa transbordar isso para as pessoas, sendo luz e sal nesse mundo. Peça a Deus todos os dias que Ele quebre os corações duros e violentos e que o amor dele transforme vidas, sem romantizar e sem se colocar em risco, claro, mas crendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E atualmente as pessoas, elas têm guerreado da forma errada. Elas têm guerreado brigando, ofendendo, atacando quem não é cristão, quem está vivendo diferente, quem está no pecado, quem está envolvido com política. Mas essa não é a postura que temos que ter. A nossa postura é amar o próximo, perdoar as pessoas, oferecer o amor de Jesus para as pessoas e orar muito, porque é a nossa oração que vai mudar as situações que não estão boas ao nosso redor ou até mesmo no nosso país. Deus pode fazer todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Então, se tem algo que está muito errado, que está trazendo muito dano para as pessoas, para o ser humano, né? Deus pode mover, Deus pode intervir. Mas para isso, a gente tem que dobrar os nossos joelhos e orar. E pedir a proteção de Deus, a transformação de Deus na vida das pessoas, conforme o querer e a vontade dele. E não conforme aquilo que a gente costuma achar, que geralmente isso costuma estar fora da vontade do Senhor, fora da palavra, tá? Então, eu quero encerrar aqui com vocês, né? Não deixe o mal e a violência contaminar o seu coração. Resista em Cristo Jesus. Vamos habitar no esconderijo do Altíssimo e ter em Deus paz e proteção para vencermos toda a violência e todo o mal que está na face dessa terra. Então, não deixem de vigiar e orar. Não deixem de buscar em Deus a proteção contra as pessoas que são más, pessoas que são cruéis, porque não é só demônio que traz maldade, não é só demônio que toca nas pessoas para que elas sejam perversas. Muitas vezes isso pode surgir do próprio coração humano. E é óbvio que Satanás vai se aproveitar disso, sabe? Porque ele quer o caos, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele vai se aproveitar disso, né? Então, vigie, ore, busque a Deus, né? Deixe Deus fluir na sua vida, né? Obedecendo a palavra do Senhor, amando o próximo, orando por quem persegue, bendizendo quem te maldiz, conhecendo bem a palavra do Senhor e colocando em prática
buscando a maturidade espiritual de pouquinho a pouquinho todos os dias, porque assim a gente vai conseguir fazer a diferença nesse mundo e ter alguma influência sobre grupos que estão precisando de conhecer a Jesus. Como as pessoas estão perdidas, achando que a solução da vida delas é a maldade, é a violência, mas na verdade não é. Então, gente, se vocês querem aprender um pouquinho mais, tem uma série de mensagens lá no meu canal no YouTube sobre o Sermão da Montanha, que ajuda, né, a gente entender o Sermão da Montanha e colocar em prática o que Jesus está nos ensinando através do Sermão da Montanha. Obrigada por estarem comigo aqui nessa live, nessa noite. Para você que não conhece o Senhor, né, eu te convido a continuar aqui também para você ir recebendo a palavra e conhecendo a cada dia mais. Você sempre será bem-vindo aqui, tá joia? Obrigada, gente. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nos vemos amanhã. Eu deixo nos stories aí o horário que eu vou aparecer na live aqui, se vai ser de tarde ou se vai ser à noite, tá joia? Um beijo para vocês, gente. Nos vemos amanhã. Paz do Senhor, tá joia? Deus abençoe vocês.